Olá, nesse momento eu quero partilhar com vocês algo que Santa Teresa d'Ávila falou e que eu nunca li nada parecido de nenhum outro santo. Ela falou em alguns capítulos, especificamente no livro As Fundações, ela disse sobre o humor melancólico. E a melancolia, o melancólico, ele é um temperamento. Alguns psicólogos descrevem que nós temos, a humanidade, existe 4 tipos de temperamentos. E Santa Teresa d'Ávila frisou o temperamento melancólico. E eu tenho esse temperamento. E o que é essa melancolia? É um estado mórbido, característico pelo abatimento, uma pessoa que tem uma apatia generalizada, uma ausência de ânimo e principalmente uma mudança de humor. As emoções, ficam muito afloradas, e eu aqui em casa é tão notável isso que às vezes eu mudo de humor, o Júnior ainda brinca comigo assim: por que você tá dando defeito? Não tem motivo para dar defeito agora, o que aconteceu? Então assim, sem mais nem menos, há uma mudança de humor tremenda. E ela critica, não critica não, ela orienta sobre as pessoas que possuem esse tipo de temperamento. Irmãos, o temperamento é algo dado por Deus, Então assim, ele nasceu para ser perfeito. Só que para quem tem o temperamento melancólico, ele só vai conseguir atingir a plenitude daquilo que Deus criou para vivenciar se nós formos controlados pelo Espírito. E Santa Teresa d'Ávila, ela dá várias orientações. E é por isso que eu quero orientar. Porque talvez você, como eu, tenha esse temperamento, ou você convive, ou tá à frente, de pessoas que têm esse temperamento. Ela, para começar, ela diz-se, que antes da seleção, antes de quando eles começam a conversar com as moças para entrar no Carmelo, se vê uma moça que tem esse temperamento melancólico, ela ela é eliminada. Então ela começa já a falar com as irmãs justamente isso, que se uma irmã entrou no mosteiro tendo esse humor, é porque ela conseguiu, disfarçar ou não teve mudança de humor enquanto nesse período de vocacional, E ela, então assim, para começar, se você é como eu, nós nem entraríamos, num mosteiro de Santa Teresa d'Ávila. E ela começa a falar o porquê ela não aceita esse tipo de pessoas, esse tipo de mulheres com esse humor melancólico. Ela fala assim que ela sabe que existe graus maiores e graus menores dessa melancolia. E ela fala que porque o melancólico, ele é movido pelas emoções, E ele faz tudo, Ele está disposto a inventar, a imaginar, a fazer várias coisas em prol das suas emoções, dos seus sentimentos e da sua vontade. Então, o melancólico, ele erra muito nisso, E ela fala assim que o melancólico, a principal efeito do melancólico, ela fala nessas palavras, é subjugar a razão. E ela fala assim que se a gente deixar a razão de lado, a loucura é aflorada. Então ela compara, a pessoa melancólica a alguém que tem tendências à loucura, a ter atitudes, sem razão, sem pensar, só através dos sentimentos e da sua vontade. E ela fala que isso é porque a pessoa
tem uma dificuldade com o domínio próprio muito grande, né? E fala aquilo que vem pela cabeça, age aquilo que vem pela cabeça. E ela fala assim também, que essa pessoa considera a tentação qualquer dor, qualquer aflição, qualquer tudo, ela tem sentimento de culpa, né? Ela tem um sentimento de culpa, tem um sentimento de rejeição e tem uma tendência a se considerar coitadinha. E quando eu li esse texto dela, essas orientações às irmãs, eu vi que é verdade, eu tenho muito disso, né? Eu, no meu tratamento do câncer, uma das minhas dificuldades era combater esse espírito de vitimismo, né? Esse espírito de querer conversar só com quem me dava assunto. E como Santa Teresa é tão, né, didática, pedagógica, ela cita alguns remédios, porque ela compara o melancólico como alguém doente, que deveria ser retirado, colocado numa enfermaria para ser cuidado. E ela fala que existem remédios. E quais são esses remédios? Ela orienta. O primeiro é levar a pessoa a ter um temor a Deus. Então, se você é melancólico, o primeiro remédio, né, o primeiro comprimido que nós precisamos tomar é o temor a Deus, ter temor a Deus. O segundo, ela fala sobre penitência. E tá lá, ela descreveu assim: devem as preladas aproveitar as penitências da ordem e procurar sujeitá-las de uma maneira que as faça compreender que nunca hão de vencer. E ela fala assim, ela vai escrevendo, que se elas perceberem que alguma vez valeram seus clamores e os seus desesperos, que o demônio lhes inspira para as ver derrubadas, tudo está perdido, bastando uma única para deixar inquieto o mosteiro inteiro. Como a pobrezinha por si mesma não tem condições de defender-se das sugestões que lhe faz o demônio, a prelada precisa governá-la com muita prudência, exterior e interiormente. Então ela fala isso, que o melancólico precisa ter penitências maiores, precisa de ter, né, de fazer jejum maior que a ordem supõe, muito maior, porque senão o demônio vai vencer. O terceiro remédio é se sujeitar ao outro. Ela fala assim que o melancólico precisa deixar que o outro governe, aprender a ser obediente. Então precisa que o outro governe, porque a gente tem a tendência, né, de ser vítima, né, de achar que está fazendo um autossacrifício, que nós somos um autossacrifício. Então ela fala sobre isso. E o quarto remédio, ela fala sobre que se orientar, se fizer isso tudo e não adiantar, que a irmã deve ter castigos, deve ser castigada. Aí ela fala que tem que ser colocada na cela em horários diferentes. E o quinto remédio, ela fala que não se deve passar a mão, né, na cabeça daquele que tem um humor melancólico, porque o melancólico sabe que ele tem um talento muito grande, só que ele tem dificuldade de aceitar que o outro pode fazer coisas melhores que ele, né? Ele tem uma facilidade de julgar muito grande, o melancólico. Então ela fala assim que devemos tratar, né? Que as irmãs devem tratar uma grosseria feita a outra irmã, da mesma forma, a irmã que tem o humor melancólico da irmã que não tem o humor melancólico. O sexto remédio, ela diz assim: dispõe-se a ocupar em muitas tarefas
impedindo-as de dar razão à imaginação. Então, o sexto remédio é você ser ocupado, né? Você ter muitas tarefas. Ela falou que a alma melancólica, ela também é levada a se sentir inferior, né? A tristeza vem, o demônio vem e vai sugerindo que você é inferior, por ter essa dificuldade com o domínio próprio. Então tem que dar tarefa, tem que dar tarefa. O sétimo remédio: não deixai-as fazer orações prolongadas em público. Ela fala que se as mulheres melancólicas tiverem, né, o poder da palavra, vão acabar falando só de si, reclamando, exaltando a sua tristeza, a sua dificuldade, no lugar de exaltar a Deus. E o oitavo e último remédio, ela fala que não pode jejuar. Lembra que o segundo remédio, ela fala que para aumentar a penitência, né? Aí aqui há uma diferença, né, como a igreja ensina na quaresma. Lembra que a penitência é caridade, jejum e oração? Aqui é isso. Aqui a penitência é oração, a caridade e a esmola. Só que o jejum não. O jejum de alimento, ela fala que não. E que tem que comer peixe. É interessante porque ela fala isso, que não pode jejuar e tem que comer peixe. E lá em Gálatas 5, fala assim, ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, não há lei contra aquele que tem o fruto do Espírito. Então, assim, a minha oração é para que nós sejamos influenciadas a esses remédios que Santa Teresa d'Ávila, de forma tão prática e tão simples, nos colocou, né, nesse dia. E que nós possamos aprender a controlar o nosso temperamento, a sermos controlados pelo Espírito, o nosso temperamento. E possamos ser de verdade usadas por Deus, né? Usados por Deus, e que esse temperamento não nos tire de estar na presença de Deus, né? Porque eu não tenho dúvida que Santa Teresa só falou tanto desse temperamento, porque eu tenho certeza que ela acreditava que esse temperamento influenciava sim na oração. Por isso, aceite, né? Aceite o conselho de Deus através desse vídeo, né? Nesse dia, que nós sejamos mais controlados por Deus. Amém?